Graça e paz, igreja, bom dia. Amém. Vamos estar orando. Pai, obrigado, Senhor, por estarmos na sua casa. Casa essa de adoração, casa essa de louvor, casa essa de gratidão, de amor, de compaixão, de sentirmos a tua presença. Essa é a razão de estarmos aqui. Queremos ouvir a tua voz, Pai. Eu preciso ouvir tua voz também, Senhor. Então, que não seja eu a falar, mas que seja o teu Santo Espírito a ministrar a todos nós. Aquilo que precisamos, necessitamos ouvir, não apenas ouvir, mas praticar, colocar em prática mesmo, Senhor. Então eu peço que toda distração fique lá fora, que eu e você possamos nos concentrar aqui, nesse momento, porque será a palavra de Deus pregada, não a minha, mas a de Deus pregada. Em nome de Jesus, amém. Vamos lá, a pergunta de hoje é essa aqui. Afinal, você quer andar sobre as águas? E eu vou dizer, não é nem questão de querer, você precisa. E eu também. Os tempos andam muito, eu não sei qual a percepção que vocês estão tendo dos tempos, mas eu tenho achado os tempos difíceis, de uma maneira geral, né, para muita gente. Me alegro demais de ver pessoas que estão, vamos dizer assim, no momento imunes a qualquer tribulação, a qualquer adversidade, mas não tem sido isso, a maioria não tem sido assim. A maioria tem enfrentado lutas, tem enfrentado batalhas não fáceis, que seja de saúde, que seja financeira, que seja de relacionamento. Então, o que acaba acontecendo, a gente nesse ministério pastoral, você acaba se envolvendo com muitas vidas, e aí você vê a quantidade de lutas que estão passando, são verdadeiras, não é que mimimi, exagero, não, são duras, ou em qualquer uma dessas esferas que eu falei. Então, é um tempo que realmente a gente precisa, não é questão de uma opção, mas a gente precisa estar, pelo menos, preparados para andar sobre as águas. E andar sobre as águas, é claro que é o que? É ter uma vida no sobrenatural. Porque a vida no natural, para muitos, não está resolvendo. O natural não está resolvendo. Então, a gente vê casos que a medicina não sabe o que falar, não sabe o que dizer, e simplesmente vai empurrando. A economia que, às vezes, alguém de algum setor espera que cresça, às vezes não está crescendo. A pessoa fala, puxa, achei que quando acabasse a pandemia tudo ia normalizar, mas não tem funcionado assim. Eu mesmo, e muitos aqui conhecem, mexo com algo há 24 anos, que é o espaço para eventos corporativos. 24 anos. Foi o que sustentou nossa casa, pagou a faculdade dos nossos filhos e tal. Com a pandemia, primeiro foi lockdown, ficou fechado. Não tinha nem o que abrir lá, não tinha o que fazer. Terminou a pandemia, você fala, bom, agora volta. Não necessariamente, porque as empresas se acomodaram em outro formato. Então não traz mais vendedor para se reunir. Reúne no celular, reúne no Zoom, no que mais? Teams, tem um aqui. O meu filho, por exemplo, trabalha numa empresa que não tem escritório nem em São Paulo, é home office. Então, é esse contexto que nós hoje vivemos. Então, ou nós aprendemos a viver no sobrenatural e aprendemos a andar sobre as águas, ou fica um pouco complicado. E o que eu quero não é um discurso derrotista, mas é um discurso triunfalista, porque o nosso Cristo triunfou. Então, não é não, eu creio nisso porque Ele triunfou na cruz por nós. Então, se é para aprender a andar nas águas, é melhor a gente aprender logo com o mestre, porque o Pedrão até que tentou, mas ficou meia boca, Então, se é para a gente aprender a andar nas águas, então hoje a gente vai aprender com aquele que de fato andou. E como é que foi a situação? Está aí, mas a quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, de que maneira? Andando sobre as águas, como se fosse a coisa mais natural do mundo, você vê alguém andando sobre as águas. Aí você tem que parar e pensar, falar, mas espera aí, como assim andou sobre as águas? Tudo bem que ele era Deus, tudo bem que ele podia fazer o que ele quisesse, mas houve algo que antecedeu isso, e aqui, só para contextualizar ainda mais, é logo na sequência da multiplicação de pães e peixes. E Jesus tinha uma coisa
que a gente também precisa aprender com ele, que era o seguinte, quer dizer, depois da multiplicação de pães e peixes, era o momento mais do que adequado para ficar e tirar selfie. E ele simplesmente some. Termina o milagre, a multidão extasiada com o que ele acabou de fazer, e ele não fica um segundo a mais. Por quê? E despedida da multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já à tarde, estava ali só. Se você reparar, ele anda no Mateus 14, 25, porém para andar sobre as águas no 14, 25 de Mateus, o que ele fez? Ele foi orar. Então significa, meus queridos, que para você e para mim, andarmos sobre as águas, vencermos as dificuldades, as tribulações, só será possível se orarmos. Sem oração a gente não andará sobre as águas. Não andará. E Lucas 5, 12, 16 também, depois de um milagre que ele faz, ele, porém, retirava-se para os desertos e ali orava. Jesus tinha uma rotina de oração. Não era que de vez em quando ele orava. Não, ele orava constantemente. E a gente, se pararmos para pensar um pouquinho mais, nós vamos ver o porquê que ele orava tanto. E porquê que ele orava em determinadas circunstâncias, principalmente essas que ele logo fazia um milagre, como da multiplicação de pães e peixes, ou quando fez esse, vou até ler, Lucas 5, 12, o que aconteceu aqui, Jesus cura 12 a 16, tem um pouquinho aqui. Jesus estendeu a mão. Num povoado, Jesus encontrou um homem coberto de lepra, bem da verdade lepra. Quando o homem viu Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e suplicou para ser curado, dizendo: se o Senhor quiser, pode curar-me e me deixar limpo. Jesus estendeu a mão e o tocou. Eu quero, respondeu, seja curado e fique limpo. No mesmo instante a lepra desapareceu. Então Jesus o instruiu a não contar a ninguém o que havia acontecido. Vá e apresente-se ao sacerdote para que ele o examine. Ordenou: leve a oferta que a lei de Moisés exige pela sua purificação. Isso servirá como testemunho. E aí o que acontece? Mas as notícias a seu respeito se espalhavam ainda mais. E grandes multidões vinham para ouvi-lo e para ser curadas de suas enfermidades. E aí o texto diz: ele, porém, se retirava para lugares isolados a fim de orar. Sabe o que acontece? Jesus orava, e eu e você precisamos orar também, para que as nossas prioridades estejam sempre em ordem celestial. Ele precisava orar, porque não é simples imaginar o que era essa coisa de multidão querendo adorá-lo, querendo idolatrar. A gente não consegue imaginar isso, não. A gente não consegue, por muito menos. Eu nunca vou esquecer uma cena que eu fui visitar. Luciano Poli fez uma cirurgia e estava no hospital. E eu fui visitá-lo. O Super Nani já havia acabado há alguns anos, não? Naquela época. A maioria aqui lembra do programa Super Nani, né? Na televisão. Tá. Já tinha acabado o Super Nani. Então a Cris Poli, que é nossa obreira querida aqui, já não estava mais tanto na mídia assim, né? De televisão e tudo mais. Bom, eu sei que eu entrei, aí quando eu me despedi deles, ela resolveu me acompanhar até o elevador. Depois de anos sem exposição na mídia, não é que me vem umas enfermeiras: Cris Poli, Super Nani, ai, a vida toda eu quis tirar uma foto com você, pode tirar uma foto. Agora, você imagina você que faz milagre. Quer dizer, não estou desmerecendo a Super Nani, mas a colocação é essa. É impressionante. Então a gente não consegue imaginar. Então Jesus precisava
orar, porque senão a parte homem dele, porque ele também era homem, iria falar, meu, viu aí, ó, curo mesmo, quer curar, estou curando e tal. Então, você e eu também precisamos manter uma rotina de oração para que a tua agenda, para que a minha agenda, para que a ordem da sua vida esteja conectado com o céu, não com a terra, porque senão a gente vai viver de acordo com a terra. O que a terra diz? Ah, é isso? Ah, então eu vou, quero mais. Ah, não, você se deu bem, fica lá, dá mais exposição, tira foto, põe no Facebook, põe no nisso, mudando um pouco, só não quero me perder, mas é importante. Domingo passado a gente teve uma conversa muito gostosa com um casal relativamente novo aqui na igreja, Ricardo e Rene, está lá atrás, depois eu mostro quem são. E aí a minha pergunta foi, desculpa, mas vocês chegaram aqui como? E a resposta foi contundente, nós chegamos aqui por causa do Instagram. Eu não dava muita pelota para isso, mas foi assim que esse casal chegou e graças a Deus se firmaram aqui conosco. E aí ontem, no momento de oração que tivemos com alguns obreiros e diáconos e tal, eu comentei isso. Falei, olha, eu acho que talvez a gente tenha que usar melhor isso. É uma ferramenta que, pelo visto, atrai e dá resultado e tal. Então, o pedido que a gente tem no momento para vocês, e dizem os especialistas que eu não sou, inclusive, se possível, sempre curtir os posts, porque com isso parece que dá mais visibilidade, comenta, curte, reposta, sei lá, colaborem, porque talvez venham mais Ricardos e mais Renes e mais Pietros e mais Theos, né? Vai ser muito legal se isso acontecer. O quê? O Sandro também pediu os nossos cultos, todas as palavras, não em vídeo, mas em áudio, muito bem feito, ele gasta um bom tempo nisso. Nós temos um canal específico com todas as pregações. Então, você não veio, você perdeu, você quer enviar para alguém, ali também, se puder curtir, se inscrever naquele canal e tal, vai ajudar também a divulgação e fazer ele crescer. Mas, voltando, Jesus orou e eu preciso orar para que as minhas prioridades estejam em ordem celestial. E só o tempo gasto com Deus é que isso vai acontecer. Do contrário, a tua agenda vai ser terrena, a tua agenda vai ser as tuas preocupações e por aí vai. Seguindo, vamos ver o que mais que acontece com a rotina de oração de Jesus. Lucas 6, de 12 a 16, diz assim: e aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite em oração. Ou seja, o cara não era fraco não, era a noite em oração. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Simão, ao qual também chamou Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, e Judas, irmão de Tiago, e Judas Iscariote, que foi o traidor. A pergunta que eu preciso fazer a mim mesmo, e eu acho que cada um pode fazer também, a gente tem orado bastante antes de tomar qualquer decisão? Eu confesso que já teve momentos na minha vida que eu não orei, ou pelo menos não como eu deveria ter orado, e tomei um cacete é feio, né? Depois a Lídia falar para mim, João, como é que você me fala, cara? O que eu posso falar no lugar do cacete? Cacetada. Tomei uma paulada. Nossa, hoje está cheio de Lídias aqui hoje. Eu achei que eu só tivesse uma. Você está bem, Lídia. Mas é isso. A gente precisa criar. E nós louvamos aqui com a turma do louvor, que estava uma bênção, ver como Deus vê. Para aqueles que viram ou estão vendo ou vão ver a série The Chosen, você teria escolhido Mateus, por exemplo? Provavelmente aos nossos olhos não. Teria escolhido Pedro, que era um casca grossa, um malandrão, para não dizer outra coisa, porque vocês viram o começo, os golpes que ele dava lá nos impostos e tal.
Mas quando você passa uma noite orando, você vai perceber os outros como Deus percebe. Você vai ver os outros como Deus vê. E é por isso que Jesus passou uma noite inteira diante, que ele sabia que tinha algo muito importante para fazer. Então ele orou para perceber como Deus percebe. E só o tempo gasto com Deus nos ajuda a ver como Deus vê. Senão eu vou ver como eu vejo. E o João às vezes vê mal pra caramba. Ai, não, aquela pessoa, não é possível. E tal. E aí se bobear entra julgamento, entra o histórico. Nossa, você lembra do que fez, do que não sei e tal. E Deus não vê assim. A escolha dos apóstolos, por exemplo, é uma nítida demonstração para todos nós que Deus não vê assim. O que mais que a gente aprende com Jesus? Porque hoje a palavra não vai ser muito longa a propósito, porque eu quero ter um tempo de oração com vocês ou com todos aqueles que quiserem receber oração. Porque eu estou realmente convencido que é um tempo que... E a palavra de Deus já diz isso, que os tempos ficarão complicados, estão complicados, o amor de muitos se esfriará. Quer dizer, a palavra é muito clara com relação a tudo isso. Então nós temos que estar preparados para esse tempo, que eu creio que já estamos vivendo e que infelizmente é daí para um pouquinho mais complicado. Marcos 1, de 35 a 38, também é um texto que nos traz ensinamento. Bom, aqui já falei... Não, esse não falei. E levantando-se de manhã muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava. E aí seguiram Simão e os que com ele estavam, e achando-o lhe disseram: todos te buscam. E ele lhes disse: vamos às aldeias vizinhas, para que eu ali também pregue, porque para isso eu vim. Por que eu e você precisamos orar? Para lembrarmos sempre de qual é o seu e o meu propósito. Sem isso porque ali o que aconteceu? O negócio estava dando um ibope tremendo. Então na cabeça dos apóstolos não, fica aqui, vamos fazer mais, opera mais milagre, faz. Mas Jesus sabia, não, peraí, eu tenho um propósito. Eu vim não para fazer a minha vontade, nem a de vocês, eu vim para fazer a vontade do meu Pai que está nos céus. E como é que ele conseguia administrar tudo isso? Orando. Então Jesus orou para lembrar e reforçar o propósito da vida dele. Então eu e você também temos que gastar tempo com Deus, para que a gente tenha a certeza absoluta de que estamos caminhando no propósito que ele estabeleceu para nós. Cada um tem um. Não pense você que você não tem um propósito. Você tem sim. Não estou dizendo, mas eu não me vejo como pastor. Você acha que eu me via como pastor há 20 anos atrás? 25 anos atrás? Mas nunca. Eu não me via nem numa igreja, não me via. Então quem fez isso, quem estabeleceu esse propósito foi Deus. E da maneira dele as coisas foram acontecendo e hoje estamos aqui. Quer dizer, hoje não, há 24 anos estamos aqui. Mas se eu não oro, eu posso me desviar do propósito. E uma coisa que eu não quero é que ninguém aqui se desvie do propósito estabelecido por Deus, porque eu sei que Ele é bom. Eu sei que Ele é bom e sendo assim, vocês vão viver a plenitude que Deus tem para vocês. Agora, se nós desviamos do propósito por causa de questões profissionais, questões de relacionamento, seja o que for, você se desviou do propósito, por favor, dobre o joelho, ore, se arrependa, peça ajuda, telefona, vem aqui, vamos orar, vamos combater juntos, mas eu quero e desejo e preciso que cada um de nós nos mantemos no propósito estabelecido por Deus. Porque a vontade dele como é que é? Boa, perfeita e agradável. Como é que eu posso querer que você não esteja desfrutando de algo que é bom, perfeito e agradável? Mas se nós sairmos, a gente pode perder isso. E é interessante porque os apóstolos viram Jesus praticando milagre por 3 anos. Essa semana eu recebi do Carmo uma coisa interessante, não sei se alguns também chegaram a ler, mas diz que acharam os manuscritos de 1600, né, Carmo? Me ajuda aí se eu estiver errado. Com 1600 anos que foram escritos referentes
a infância de Jesus. E pela forma, quem achou isso e aquilo outro, diz que são verdadeiros e tudo mais. Ou seja, pessoas que escreveram, não é que 1.600 anos atrás Jesus já tinha sido ressurreto e tudo mais. Mas pessoas que ouviram falar, ou que a coisa foi correndo, e aí acharam esses manuscritos referentes à infância de Jesus. E diz lá que quando Jesus tinha 5 a 6 anos, ele estava brincando de fazer uns passarinhos de barro. E estava fazendo, já tinha feito uns 4 ou 5, e aí José, ainda um pouquinho religioso, vai dar um catinha em Jesus e fala: meu, como é que você está fazendo isso em pleno sábado? E tinha essa coisa de que sábado não faz nada, né? Jesus disse que olha para o pai e fala assim: os bichinhos pegam forma, voam e vão embora. Ou seja, eu creio mesmo, eu creio que Jesus podia fazer. E o texto diz que esse já era o segundo milagre de Jesus. Não sei qual foi o primeiro, uma criança de 5 anos fazendo milagre, mas esse é Jesus. E a esse Jesus que eles acompanharam e viram fazendo milagre, viram expulsando o demônio, viram os ensinamentos, tudo isso, quando eles resolvem pedir algo a Jesus, eles pedem para aprender a fazer milagre? Não. Eles pedem para saber expulsar demônio? Não. O que eles pedem para Jesus? Ensina-nos a orar. Porque eu acho que de tanto ver Jesus orando, como Jesus orava, caiu a ficha de todos eles que diz: esse é o caminho. Ou nós aprendemos isso, ou a gente vai ser sempre limitado. E a hora que Jesus já ficava anunciando, né, que em algum momento ele iria morrer, ia ter que passar pela cruz e tudo mais. Então eu acho que é um momento em que eles falam assim: cara, nós temos que pedir a ele isso. Jesus, ensina-nos a orar. Lucas 11 diz isso. E na versão de Lucas, diferente um pouquinho da de Mateus, ele é um pouco mais detalhado, mas na versão de Lucas, Jesus responde de que maneira? Desta maneira aqui: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, o pão nosso cotidiano dá-nos de dia em dia, perdoa os nossos pecados, pois também perdoamos a todo o que nos deve, e não nos deixe cair em tentação. O famoso Pai Nosso é que a gente está mais acostumado com o de Mateus, mas eu prefiro pegar esse porque ele é mais enxuto e focado no que a gente precisa destacar aqui hoje. Então, meus queridos, como é que se ora? É o próprio Filho de Deus nos ensinando a orar. E a primeira coisa que ele fala é: Pai, santificado seja o teu nome. Significa o quê? Você e eu estamos nesta vida, e o nosso grande propósito de Deus nesta vida é reverenciar e glorificar o nosso Deus. Através das tuas palavras, através das tuas atitudes, através dos teus pensamentos, através de tudo que você faz na vida. Eu e você precisamos estar. Se isso está glorificando a Deus, sigo. Se não está glorificando a Deus, eu paro, eu mudo. E a reverência, ela é necessária. Essa coisa de o cara lá de cima, não tem o cara lá de cima. Tem o Senhor lá de cima. Meu Senhor, meu Salvador, meu Rei. É isso. Tem que haver reverência, tem que haver temor. Então, santificado seja, Pai, santificado seja o teu nome, é isso. Estou reverenciando a esse Deus. Estou chegando, tenho a possibilidade e preciso ter essa possibilidade de nos achegarmos a Ele como Pai, porque nós somos os únicos, eu não gosto desse termo, mas a única religião que chama o Deus de Pai. Ninguém mais trata Deus de Pai. Qualquer outra religião que você pegar, ninguém. O judeu não trata, ninguém trata. O muçulmano não trata, o hinduísmo não trata. Então nós temos um privilégio dado a só nós cristãos, que é poder nos achegarmos ao Deus todo-criador, todo-poderoso, que criou os céus e a terra, que chama as estrelas pelo nome, que tem o seu nome escrito na palma da mão dele. Quando eu penso nisso, falei: meu Deus do céu, está certo que João é pequeno, mas como é que pode um negócio desse, né? Ter o teu nome? Então,
quando eu penso nisso, eu penso, como é que Deus pode, como é que você, melhor dizendo, colocando, como é que você pode achar que às vezes Deus esqueceu de você? Não tem como Ele esquecer de você. Teu nome está aqui, ó. Então Ele fez assim, Ele viu o teu nome. O nome de cada um de vocês está na palma da mão desse Deus. É muito amor. Isso é muito amor, mas num nível que a gente não alcança. Então não tem por que temer, de, será que eu acho que eu fui esquecido por Deus? Ele não está vendo o que está acontecendo, não é possível. Como é que Ele está permitindo isso? Tem eu comentei desse louvor, né, que Deus não é culpado. Quer dizer, como é que às vezes a gente pode achar que Deus é culpado de alguma coisa? Por favor, nunca pense dessa maneira. Deus não é culpado de nada. Ele enviou seu Filho a morrer por nós na cruz. Como um Deus desse pode ser culpado porque você não foi promovido, porque isso, porque aquilo outro? Não é possível. Não é possível isso. Isso não é de Deus, não. Se esse pensamento já te ocorreu, peça perdão. Peça perdão. São situações que muitas vezes nós criamos e aí acontece, e aí acha que Deus, por que Deus permitiu? Ele é culpado? Não. Então, santificado seja o teu nome. E a oração continua dizendo que venha o quê? O teu reino. O dele. E você sabe que o dele nem sempre é o que a gente quer. Já parou para pensar nisso? O dele, às vezes, é um golzinho. Você queria um Jetta, você queria um carro melhor, só para ilustrar. Mas é o dele, é o reino dele. E aí é importante, Salmo 37, 34, diz assim: espere no Senhor e siga a sua vontade. Se nós seguirmos a vontade dele, como está aqui o salmista dizendo, ele o exaltará, dando-lhe a terra por herança. Quando os ímpios forem eliminados, você o verá. Quando o quê? Quando eu seguir a vontade dele, não a minha. Então, essa frase, essa segunda aí, venha o teu reino, eu diria que talvez de toda a oração é o principal. Que a gente possa ter esse desprendimento e dizer, eu quero o teu na frente do meu. Eu quero o teu na frente do meu. Me veio à mente agora a Ana, que queria tanto um filho, mas disse, se o Senhor me der, eu entrego ele para o Senhor. Mas você não queria tanto filho, como é que você tem um filho e dá para Deus? Porque venha o teu reino. Que o reino de Deus esteja à frente das nossas vontades, das nossas necessidades, das nossas ambições. Não que você não deva ter ambições, não que você não deva correr atrás, trabalhar, se esforçar, estudar, se capacitar, porque Ele quer isso também. Sabemos que Deus não ouve pecadores, mas ouve o homem que o teme e pratica o que? A sua vontade. Está em João 9:31. Sabemos que Deus não ouve pecadores, mas quem que Ele ouve? Aquele que pratica a vontade de Deus. Aí você fala assim, mas João, eu não sei muito bem qual que é a vontade de Deus. Vou te dizer, está aqui, ó. Está todinha aqui. Está todinha aqui. Você quer saber a vontade de Deus? Está aqui. Vão ter alguns momentos, e de novo, como já falei algumas vezes aqui, e tudo é possível sim. Você fala, não, mas tem coisa aí que não dá. Dá. Se Deus deixou escrito, se Deus pede para você, como a gente já falou, talvez uma das coisas mais difíceis que Deus pede é amar inimigo, né? Na nossa cabeça, na nossa modo de pensar humano, terreno, amar o inimigo, eu não consigo nem perdoar amigo, quanto mais amar inimigo. Mas eu conheço pessoas que têm dificuldade de perdoar amigos. Então, amar inimigo, totalmente fora de questão. Mas se você ler, se você meditar, se você orar, o Espírito Santo vai te capacitar. A gente não tem essa capacidade, mas através do Espírito Santo nós temos sim. Então, buscar a vontade de Deus venha o teu reino, que Ele esteja à frente de todas as nossas necessidades, que o reino dEle prevaleça sobre a minha vida, porque outro dia eu estava com alguém, me surgiu isso, alguns anos atrás, na época a gente tinha só o Espaço América lá, e
demandava um certo tempo meu, mas Deus me fez ir visitar um irmão lá no Jaguaré. Ele até na época trabalhava com revenda de carro. E Deus falou, vai lá, acho que ele está precisando de uma conversa. Eu falei, tá bom. Eu fui lá, longe, porque nosso espaço aqui no Morumbi, até o Jaguaré é meio longe. Aí fica lá e conversa e ora e tal. E em algum momento eu falei, Deus, mas eu abandonei lá o trabalho, hein, Deus? Aí eu senti Deus falando assim para mim, João, cuida dos meus que eu cuido de ti. E foi tão marcante essa experiência para mim, porque quando eu cheguei lá, entrou um e-mail de um cliente solicitando uma reserva, confirmou a reserva, o evento saiu. É quase que Deus falando, está vendo? Você estava tão preocupado que você estava ausente do teu escritório, eu cuido. Então, não se preocupe, quando Deus pedir um tempo seu em favor de alguém, tenha certeza, pode dar. É um telefonema, é uma visita, é um WhatsApp, seja o que for. Se Deus tocou seu coração de fazer algo por alguém, que é a vontade dele, faça, porque ele sabe o que ele está pedindo. E aí, o pão nosso cotidiano dá-nos de dia em dia. Eu e você e todos nós precisamos reconhecer que dependemos de Deus para as nossas necessidades diárias. Você pode pensar assim, não é bem assim não, João. Eu estudei, eu me formei, eu trabalhei, eu trabalho, eu me esforço, tudo que eu tenho é fruto do meu trabalho. Eu já pensei bastante assim, inclusive. Eu já pensei muito assim, quando eu era diretor de multinacional, e que viajava o mundo todo para cima e para baixo, achava que era tudo fruto do meu braço, fruto do meu esforço, fruto da minha capacidade. Até que um dia Deus falou, João, não é bem assim. E me mostrou que de fato não era bem assim. De novo, temos que trabalhar, temos que nos preparar, mas temos que reconhecer que tudo vem dele. No momento em que eu deixo de reconhecer isso, eu me exponho a coisas ruins. Então, para deixar claro, vá à luta, trabalhe, busque promoção, busque crescimento, busque tudo. E Deus vai te capacitar para isso, mas saiba que essa capacidade vem dele. Porque para a gente sair daqui e dar, por exemplo, eu nem contei para a Lídia, não ia contar, mas como você vê no culto, você vai ouvir. Devia ter faltado. Mas nessa sexta, eu vi algo que para quem anda de moto como eu, é a pior coisa para ver. Mas vi. Estava lá na farmácia e ela tem uma parte de cima assim, como se fosse um terraço que dá para a rua, na Serra Corá, que é uma avenida movimentadíssima ali. E do lado tem um hospital veterinário 24 horas também. E um cara num Volvo me sai do estacionamento num cacete, numa velocidade. Nossa, eu tô lascado com essa igreja, bicho. O Henrique e a Pâmela devem estar... Desculpa, meu. Normalmente tem pastores mais formais, sabe? Eu estou tentando. Numa velocidade, eu só escuto o freio. E pau! Mais um barulho. E eu vi. Que o cara, o que ele fez? Ele olhou para a direita apenas. E não olhou para a esquerda e vinha um motoqueiro. Continue em oração, Lídia. Mas chapuletou num nível, né? E na hora que o cara caiu no chão, começou a gritar, chega gente. Eu fui até lá, orei com ele, inclusive, não estava entendendo nada, mas por Deus não foi pior. Pelo que o quadro pareceu, fraturou a perna. Você fala, não foi pior? Não, porque poderia ter sido muito pior. Poderia pegar a coluna, poderia pegar uma série de outras coisas, o rosto estava intacto, estava tudo intacto nele, mas muita dor porque tinha sofrido uma fratura exposta. Então, meus queridos,
a gente não tem esse controle. A gente não tem esse controle de nada. Quando a gente sai daqui e diz até domingo que vem, é pela fé. Ou até hoje à noite, é pela fé. Até amanhã, é pela fé. De que nada de mal vai te acontecer e oramos por isso também. Mas então, por favor, reconheça que tudo que você tem, a namorada que te Deus deu e tudo mais. Rebeca, que bom te ver aí. Lembrei de namorada, lembrei de você agora. Você deu sorte, amigo. Cuida bem dela, hein? Cuida bem dela. Tudo vem dele. Não vem de outras coisas, não. É ele que provê. Eu agradeço a Deus todos os dias pela Lídia que me deu há mais de 50 anos atrás. Eu sei que é ele. Então, reconheça sua dependência de Deus para as necessidades físicas. Mas aí ele continua: perdoa os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo que nos deve, e não deixeis cair em tentação. Então também temos que reconhecer que todas as nossas bênçãos espirituais vêm de Deus. Eu não sou capaz de perdoar ninguém pela minha própria força. A hora que eu perdoo alguém, o que aconteceu? Houve um trabalhar de Deus. Porque Deus, quando perdoa alguém, isso faz parte do caráter dele. Ele é bom e é sempre bom, e ele é perdoador. Eu, quando perdoo, significa que houve uma mudança no meu ser. Porque, por contrário, eu não perdoaria. E ninguém perdoaria. Não, porque é contrário à minha vontade. A minha vontade não é perdoar. Então, se nós perdoamos, significa que realmente Deus tocou. O Espírito Santo entrou e transformou. Então eu preciso reconhecer que todas as bênçãos espirituais, ou seja, a transformação do meu caráter, a transformação do meu ser, a maneira como eu estou mudando a cada dia, porque é um processo. Não pense você que... Não, a salvação ela é imediata. Você reconhece o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. Nesse momento você é salvo, você muda de lado. Agora vai começar um processo, que é o processo de santificação. E aí é o dia a dia até a gente ir para a glória. Vai levar tempo. E tem que estar atento também que nesse início do processo da salvação, levanta-se um inimigo feroz. Porque você mudou de time e ele vai falar: opa, o que você está fazendo aí? Não é assim. Eu vivi isso. Então, começa de que maneira? Tudo aquilo que você tem, que não foi dado por Deus, você começa a perder. Eu vivi exatamente isso. Isso dói. Isso é ruim. Porque principalmente recursos materiais, então ele é craque, ele toma mesmo. Igual o Banco Central, já leva embora. E aí você fala: nossa, estava melhor antes. Estava melhor antes eu não tinha esses problemas que eu estou tendo agora. Só que a gente tem uma análise, uma visão pequena, minúscula, eu diria, que quando você acha que está perdendo algo de valor, mas junto com aquilo que Deus tirou, porque não veio dele, ele também está tirando a mágoa, a tristeza, a desesperança, o pavor, o pânico, tudo isso ele está tirando. Tudo isso ele está tirando, né? Então essas bênçãos espirituais nós temos que reconhecer todos os dias que vêm dele. Então, de novo, você quer andar sobre as águas? E eu quero ver todo mundo andando sobre as águas, sem boinha de braço, na confiança mesmo. Não tem nem boinha de braço não. Vai andar, porque vai ser no poder do Senhor. Mas lembre que você precisa, e eu também, orarmos para manter nossa ordem e manter as nossas prioridades em ordem celestial, ou seja, linkado com a agenda do céu. Orar para perceber como Deus percebe, e orar para lembrar sempre do qual é o teu propósito. Ficou claro até aqui? Tudo ótimo. A questão é que quando a gente toma essa decisão de querer ter uma vida de oração, de querer ter uma vida de leitura e meditação na palavra, o inimigo não fica quieto, não fica, porque isso ele sabe que te fortalece. E você fortalecido espiritualmente, você é o melhor marido, você é o melhor filho, você é o melhor profissional, você é melhor em tudo. Então ele vem para cima com algumas estratégias. Algumas delas, eu peguei um pouquinho só para a gente, né? E a primeira estratégia que o inimigo usa para quando você vai começar a orar, ou quando você vai começar a ler a palavra, é o cansaço. Ai, como eu estou cansado. Eu não dou conta.
Instagram, deixa eu dar uma olhadinha. Aí fica 2h30. Mas para orar, estou morto, o dia hoje foi tão puxado, Isaías 40, 29, 31 diz o quê? Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem como asas, como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Entregue-se à oração e você encontrará o verdadeiro descanso. Então, quando se sentir cansado, é nessa hora que você tem que orar. Porque o texto é muito claro. Renova as forças, sobe como asa, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Não entre nessa de que você está esgotado, que você está cansado, que não dá para orar. Não, dá para orar sim. Dá para orar. Porque esse cansaço, ele é espiritual antes de tudo. O inimigo põe em você e em mim um cansaço para que você não abra a palavra, para que você não ore. Mas se você perceber, você acaba fazendo outras coisas que não precisava. Qual outra estratégia que o inimigo usa? E no mundo de hoje, então, meu Deus, que loucura que está isso. Essa outra estratégia que o inimigo usa chama-se distração. Então você vai começar e aí a tua cabeça vai a milhão. Vai para o dia de amanhã, vai para pagamento, vai para reunião, vai. Davi diz no Salmo 55 o quê? Eu, porém, invocarei a Deus e o Senhor me salvará. À tarde pela manhã e ao meio-dia farei as minhas queixas e lamentarei, e Ele ouvirá a minha voz. Você quer combater a distração? Começa a orar com voz audível. Você sabe que é legal esse negócio? Comecei a fazer isso. Eu faço isso todos os dias que eu saio do escritório. Eu saio orando em voz audível, agradecendo pelo dia, por tudo que aconteceu, pelas coisas ruins que não aconteceram. E aí já peço para que Ele guarde, porque eu já vivi momentos lá em que você pintava, chegava no dia seguinte estava pichado. Ou você saía hoje, voltava no dia seguinte, roubaram os fios da Eletropaulo, e aí você ficava 8 horas para conseguir resolver. E é desse jeito e tal. Então hoje eu não saio de lá sem orar audivelmente. Primeiro, agradecendo por tudo que Ele fez. E segundo, guarda esse lugar, Senhor. Não deixa pichação, não deixa explosão, não deixa incêndio, não deixa inundação, não deixa nada. Tem dado certo? Tem dado certo. Nunca mais. E as paredes são branquinhas. Uma tentação para pichar, até eu fico tentado. Mas não picho. Então, é Deus, é a mão de Deus. Porque aquilo imagina, para quem já foi lá, é grande lá, né? Tem parede a dar com pau lá. Entendeu? Então, ore. Está distraído? Muda. Faz oração audível. Audível. Ore com voz forte e audível. E as suas distrações não terão poder sobre a sua vida. Não terão. Não terão. Porque enquanto estamos quietinhos, calados, aí as coisas vêm na cabeça. A hora que você tem que proferir, falar, muda absolutamente tudo. Então nós começamos com o cansaço, tem a distração, e tem algo que parece cansaço, mas não é cansaço, porque ele é craque também, é o desânimo. É o desânimo. E o desânimo é uma arma que neutraliza muitas pessoas que oram. O desânimo é o que faz parar. O cansaço não deixa você começar. Você nem começa. O desânimo faz você parar no meio. Você estava indo, como muitos aqui na leitura bíblica, alguns pararam. E eu avisei que isso ia acontecer. Porque são anos que a gente faz. E dessa vez a gente vai ter confraternização de leitura bíblica, hein, meu? Quem está por trás aí, dá um ripa aí, pega sábado, domingo, ripa, porque a gente vai, quando finalizar a leitura bíblica como outras vezes, a gente vai fazer um evento de confraternização, dependendo, e já está meio que estabelecido, dependendo do caso, é no lavabo, porque se for pouca gente cabe,
Se for um pouco mais é na minha sala, e se for o número que eu quero, nós vamos lá para o Salão do América, que aí a gente põe até 200 pessoas lá. Então, o meu desejo é que seja no América e não lá em casa. Já fizemos muitas vezes lá em casa, mas dessa vez eu queria fazer no América para levar mais pessoas para lá. Então, como é que vence o desânimo? Ai, mas João, eu queria ler, eu queria orar, mas não dá. Pois então, faça isso aqui, ó. Olhando para Jesus, firmemente, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Então, quando vier um desânimo, fala, mas espera aí, deixa eu dar uma olhada no que esse Jesus fez pela minha vida. Esse cara morreu daquela forma lá. Não, eu não posso estar desanimado. Eu não posso aceitar que o desânimo vença a minha carne. Desânimo é a carne, né? A preguiça também é a carne, já vamos falar dela já já. Então, nesse momento, fita seu olhar em Jesus, põe o foco nele, fala, não, eu vou orar sim, eu vou orar, eu sei que preciso, eu vou orar. E uma coisa também que tem me ajudado a ter uma disciplina de oração, tem nos ajudado, porque já faz tempo que a gente tem praticado isso. Se parte da sua oração, e talvez a maior parte da sua oração, seja uma oração intercessória, seja pelos outros, você não para não. Não tem como parar. Quando eu lembro do Esteban, por exemplo, você acha que dá para parar? Não dá não. Não dá, enquanto eu não ver essa obra feita, não dá para parar. Talvez por mim eu pararia. Talvez, eu preciso orar hoje que tem um pagamento grande para fazer. Bom, mas aí toma café, pum, vai embora, pá. Mas quando me vem a Simone, não tem como parar. Não tem distração, não tem desânimo, não é para ter, não pode ter. Porque não é para você que você está pedindo, você está pedindo para os outros. Então crie essa rotina. Porque aí, meu amigo, você vai orar. Bom, aí já que eu orei pela Simone e pelo Esteban, aí eu oro por mim também, ué. É desse jeito. Então não tem distração, não tem desânimo. Olhe firmemente para Jesus. Você está desanimado por causa de sua fraqueza espiritual, desanimado por seus fracassos, desanimado pela dureza do coração das pessoas, desanimado muitas vezes pelas tristes circunstâncias que estamos vivendo. Mas o que Paulo diz em 2 Coríntios 4:8? Que em tudo ficamos perplexos, porém não desanimados. Então não deixe o desânimo chegar em você. Não deixe o desânimo chegar em você. E por fim, é a danada da preguiça. Hein? Tem algum preguiçoso aqui? Não levanta a mão não. Duas corajosas. Cadê os homens, hein, meu? André, Jorge, Ficou empatado, 2-2. Hoje em dia, quer dizer, já faz tempo, eu tenho uma vida tão corrida que eu não tenho tempo para preguiça. Até queria ser um pouco preguiçoso, mas não dá tempo para preguiça. A preguiça o que é? Que a preguiça é uma arma traiçoeira que Satanás usa contra aqueles que querem orar, querem meditar, querem ler, para se tornar realmente pessoas de oração. A preguiça é a carne. A nossa carne ela é preguiçosa. E a nossa carne não consegue orar. Não consegue orar. O que consegue orar é o nosso espírito. Então, como é que você consegue se livrar dessa incapacidade, dessa preguiça? A gente tem que pôr também aquilo que a Bíblia mesmo diz. Então, a resposta, no caso da preguiça, além de ler, orar em voz audível, declare alguns versículos da Bíblia audivelmente. Audivelmente. E um deles que você pode e deve declarar audivelmente é Mateus 7,7, que diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. E reivindica, isso é uma promessa de Deus. Então eu também tenho o hábito de fazer isso. Muitas vezes estou vivendo algumas situações, eu pego e falo, mas espera aí, Deus, está na sua palavra que o Senhor levou sobre si todas as nossas enfermidades, não está? Tá. Então, me acha aí nessa agenda aí.
E já por diversas vezes, aqueles que andam conosco há mais tempo devem ter percebido que eu não tive mais minha querida, famosa dor na lombar, que muitas vezes tive aqui. Uma vez até um personal, Rafael, que era um querido, tentou curá-la me deitando no final do culto aqui no chão. Bom, enfim, já tive dor de lombar, dor de joelho, dor de ombro, algumas dores. E a crise celíaca também, 1 ano e meio para curar. Sabe, no fim, como é que era a cura? A conclusão que eu chegava era Deus às vezes me achava na agenda. Falava, João, era 14 de janeiro, desculpa, mas vou curar hoje. Pum, curava. E curava. Foram várias vezes assim. Então, a partir daí eu comecei a reivindicar as promessas de Deus. Não o que eu quero. Eu não falo o que eu quero, eu falo o que Ele deixou escrito aqui. Ele deixou escrito aqui. Para aqueles que me amam, tudo coopera para o bem daqueles que me amam. Bom, Deus, então esse perrengue todo que eu estou passando está colaborando para o meu bem, é isso? É isso. Amém, aleluia, vamos embora. É isso, declare em voz alta as promessas de Deus, que você vai ver a diferença que faz. Agora, eu sei que é natural, é normal. Queria chamar o pessoal do louvor só para se posicionar aqui, mas é mais para um violãozinho de fundo só. Mas eu sei que a preguiça ataca, eu sei que o desânimo ataca, eu sei que a distração ataca, às vezes a tristeza, você está triste, você não consegue orar, você está enfraquecido espiritualmente, você não consegue orar. Pois então hoje eu quero, se você se encaixa em algum desses aí, que gostaria de ter uma vida de oração mais forte, com mais poder, de orar e ver a resposta e tal, eu vou te convidar a vir aqui na frente, que eu, Lídia, Angélica, você está sem criança hoje? Então pode vir ajudar também. Todos nós aqui estaremos orando por aqueles que querem receber uma oração nesse sentido. Hoje, Mega Senha, nós não vamos orar. Não, nem peça, porque não vai rolar. Mas, Mega Senha hoje não. Hoje não. Vai ser, quer realmente se tornar uma pessoa de oração. Podem vir e a gente vai começar a orar com cada um de vocês aqui.